Bom dia, boa tarde e boa noite, a depender da hora que você está assistindo. Meu nome é José Martins Neto e agora eu irei apresentar a aula de exercícios referente à aula 2 de cinemática em uma dimensão. Farei um breve corte para posicionar a câmera. Retornando à gravação. No exercício 1, nós vamos calcular o deslocamento entre os instantes indicados das seguintes situações. Na A, v em função de t, né, velocidade em função do tempo, igual a 2 unidades do SI, entre T1 e T2, né, 1 segundo e 7 segundos. A B é velocidade em função do tempo igual a T menos 2 no SI, entre T1 igual a 0 segundos e T2 igual a 2 segundos. Nesses dois casos, nós poderíamos fazer plotando o gráfico. Porém, como eu criei uma questão aqui só de análise gráfica, eu irei resolver essas três primeiras por integração, né? Por integrais. A C, inclusive, não poderia ser feito de maneira fácil plotando um gráfico, porque as raízes dessa equação aqui são imaginárias, ficaram no eixo imaginário. Então, eu, inclusive, nem consegui de maneira fácil resolver a C por plotando gráfico. Então, a A, a B e a C nós vamos fazer por integração, e a D, para exercitar, nós vamos fazer analisando o gráfico. Vamos para a A. VT igual a 2SI entre duas unidades na SI entre T1 e T2, 1 a 7. Esse aqui são os intervalos de integração, né? Intervalo inferior e intervalo superior. Então vamos ficar integral de 1 até 7. A gente está integrando em função do tempo, né? Aí a função é 2 dt. Vamos tirar o coeficiente, vai ficar 2 vezes a integral de 1 a 7 dt. Vai ficar 2 vezes 7 menos 1, que é igual a 6, né? Então vai ficar 6 vezes 2, 12 metros, né? Porque a gente está nesse 12 metros. Vamos para a B agora. Na B a função é t menos 2 no SI, e os intervalos de integração são 0 e 2, né? O inferior e o superior. Então vamos lá. Integral de 0 até 2 de t menos 2 no tempo, né? A gente vai dividir essa integral em duas, né? Para ficar mais fácil. Então vai ficar integral de 0 a 2 t dt. A gente pode, inclusive, já tirar o coeficiente, né? Vai ficar menos 2 vezes a integral de 0 a 2 dt. E aí a gente já calcula. A primeira vai ficar t ao quadrado sobre 2. A barrinha de substituição 2, 0. Aqui vai ficar menos 2 vezes 2 menos 0. Esse aqui vai dar menos 4, né? E vamos calcular essa parte aqui. Vai ficar substituindo 2. 2 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2, né? Isso menos 4. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 4 sobre 2, 2. Então vai ficar 2 menos 4, que é menos 2 metros, que a gente está no SI. Agora vamos para a C. A C é a função um pouquinho maior e os limites de integração são 0 e 6, né? O inferior e o superior. A função é integral de 0 a 6, né? E a função é t ao quadrado menos 5t mais 9. Isso nesse em relação ao tempo, né? Vamos novamente dividir essa integral em 3 agora. Então vai ficar integral de 0 a 6 de t ao quadrado. Vamos já tirar o coeficiente, vai ficar menos 5 integral de t, né? Opa, faltou o dt aqui, né? De 0 a 6. E a última, vamos já tirar o coeficiente, né? Vai ficar 9 vezes a integral de 0 a 6 de dt. E vamos colocar as barrinhas de substituição agora, né? Vai ficar t ao quadrado, vai ficar t a terceira sobre 3, né? T a terceira sobre 3. Barrinha de substituição 6, 0. Menos 5 vezes
t ao quadrado sobre 2, barra de substituição 6, 0, mais 9 vezes 6 menos 0, né? Então vai ficar 9 vezes 6, que dá 54. Vamos fazer as substituições aqui agora, né? 6 a terceira vai ficar 216 sobre 3, né? 72. Como a gente vai substituir por 0, vai ficar 72 menos 0 a terceira sobre 3, que é 0, né? Então nem vou colocar. 72 menos 5, aí aqui vai ficar 6 a segunda, que é 36, sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2, né? Que é 0. Então vai ficar 36 sobre 2, que é 18, menos 5 vezes 18. Isso mais 54. 5 vezes 18 é a mesma coisa que 180 sobre 2, né? Que vai ficar 90. Então vai ficar 72 menos 90 mais 54. Vamos ver quanto isso dá, né? 72 mais 54 menos 90 dá 36. 36 o quê? 36 metros, que a gente está nesse I, né? Agora vamos para a D, que é por análise gráfica, né? Aqui ele já deu como a velocidade está se comportando, né, em função do tempo, e ele quer que a gente calcule o deslocamento entre T1, 0 segundos, e T2, 5 segundos. A primeira coisa que você tem que perceber é que o deslocamento acima do eixo T, né, assim, com velocidade positiva, vai ser positivo. E abaixo será negativo. Então eu rabisquei aqui de azul o deslocamento positivo e de vermelho o deslocamento negativo. Basta a gente calcular as áreas, somar as positivas e subtrair as negativas. E esse será o deslocamento. Então veja lá, aqui tem um triângulo retângulo, outro triângulo retângulo, um retângulo e um outro triângulo retângulo. Perceba que os triângulos retângulos eles têm a mesma área. Aqui vai ser uma base igual a 1, 0 até 1, base 1, a altura 2. Esse aqui é a mesma coisa, base 1 e altura 2. Esse aqui é a mesma coisa, só que negativa, base 1, altura menos 2. Então, basicamente, a gente pode cortar a área desse aqui com a desse aqui, né? Porque o deslocamento que a gente teve aqui vai ser anulado por esse deslocamento, né? Então, a gente corta. E a gente soma essas duas, né? Essas duas áreas. E esse será o deslocamento. Então vamos lá. Deslocamento. Vou botar delta x. Delta x vai ser 1 vezes 2 sobre 2, né? Que é a área desse triângulo retângulo. Mais a área desse retângulo, que a base é 2 e a altura é 2. Vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Então aqui deu 1 e aqui deu 4. Então o deslocamento, nesse caso, foi de 5 metros, porque a gente está no SI. Vamos para a próxima questão. Retornando à gravação, agora vamos para o exercício 2. Aqui nós vamos exercitar o conceito de velocidade instantânea que vimos na aula 2, né, de cinemática em uma dimensão. Calcule a velocidade em função do tempo em cada caso, sabendo que todas as funções encontram-se no SI, né? Então vai ser metros por segundo cada resposta. Vamos lá. A velocidade instantânea, lembre que a gente obtém ela fazendo a derivada primeira da posição em relação ao tempo, né? Aqui a gente tem a posição, né? Essas funções são as posições em relação ao tempo. Então nós vamos derivar essas funções. Vamos começar pela primeira, né? É a derivada de 2 em relação ao tempo. Bom, a gente sabe que é 0, né? 0 metros por segundo. Agora vamos para B. A B é a derivada dessa função, né? 2t menos 1 em relação ao tempo. Então vai ficar a derivada de 2t menos 1 em relação ao tempo. Vamos analisar termo a termo, né? A derivada de 2t é 2. E a derivada de menos 1, que não tem nem o t, né? Vai ser 0.
Então vai ficar 2 menos 0. Então vai ficar 2 metros por segundo. Vamos para a C agora. A C vai ser derivada de t ao quadrado menos 5t mais 9 em relação ao tempo. Termo a termo novamente vai ficar 2t, né? Aqui. Menos 5t vai ficar só 5. E 9, como é só um coeficiente, não vai ter derivada, vai ser igual a 0, né? Vai ter derivada, mas igual a 0. Então vai ficar 2t menos 5. E por fim, metros por segundo, né? Metros por segundo. E por fim, a derivada disso aqui, né? T a terceira menos 800t ao quadrado menos 2t mais 995. Vai ser derivada dessa função t ao terceira menos 800t ao quadrado menos 2t mais 995 em relação ao tempo, né? Termo a termo novamente. Derivado de t a terceira, t ao quadrado. Derivado de menos 800t ao quadrado vai ficar menos 1600t. Derivada de menos 2t vai ficar só menos 2. E a derivada do termo geral, né, 995, é 0. Então nem vou colocar. Essa é a derivada. Metros por segundo. E lembrando, a derivada dessa função é a velocidade instantânea. Então esses valores aqui são as velocidades instantâneas. O que é a velocidade instantânea? É a velocidade naquele tempo exato, né? Ok. Vamos para a próxima questão. Retornando à gravação, vamos para o exercício 3. Nele vamos exercitar o conceito de movimento uniformemente variado visto na aula 2 de cinemática em uma dimensão. O senhor Jailson correu atrás de uma peça a uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Porém, em seu caminho, encontra uma ladeira e começa a descer acelerado a 0,8 metros por segundo quadrado. Se a ladeira tiver 2 km de distância, quanto tempo leva para o senhor Jailson terminar o trajeto na ladeira? Bom, nessa questão iremos utilizar uma fórmula que deduzimos na aula 2, que é essa aqui, ó. Em que o S é a posição final, o SO é a posição inicial, o V é a velocidade, o T é o tempo e a aceleração é o A. A gente pode decorar essa fórmula de um jeito muito simples, né? É o sorvetão, né? Sorvetão. E é bastante recorrente, então vamos lembrar dela e por isso que deduzimos ela na aula passada. Bom, a posição inicial, a posição final a gente sabe que cadê? 2 km, né? E como a gente quer nesse I, vamos colocar 2.000 metros, né? A posição inicial a gente vai considerar que é 0, né? E a velocidade inicial é 20 metros por segundo. E ele quer saber o tempo que vai levar, né? Considerando que a aceleração é 0,8 metros por segundo. Positivo, né? Então vai ficar t mais 0,8 t ao quadrado sobre 2. Pronto, agora vamos resolver essa equação, isolar o t, né? Vai ficar uma função quadrada, e vamos ter um valor para o t. 2.000 igual a 20t mais 0,4 t ao quadrado, vai ficar 0,4 t ao quadrado mais 20t menos 2.000 igual a 0. E agora a gente resolve, né, essa equação de segundo grau. Vamos fazer o básico aqui, né? Vai ser isso aqui ao quadrado, 20 ao quadrado, menos 4 vezes 0,4 vezes menos 2.000. Isso aqui vai ficar 400. 400 menos... Aqui vai ficar... Fazendo a calculadora. 4
vezes 0,4 vezes 2.000, 3.200. Como ficou negativo com negativo aqui, vai ficar positivo. Então, mais 3.200. Isso vai dar 3.600. E a raiz disso aqui vai dar 60, né? Então, ó, T vai ser menos B, né? Aqui, então vai ficar menos 20. Mais ou menos a raiz do delta, né? Que é 3.600. Então vai ficar mais ou menos 60, que é a raiz, sobre 2 vezes A, né? O A aqui é 0,4. Então, sobre 0,8. Aí a gente vai ter duas opções para o tempo, né? T1, T2. Vamos analisar cada um. T1 vai ser quando o 60 for positivo. Então vamos fazer o cálculo. Vai ficar menos 20 mais 60, 40. 40 sobre 0,8, mesma coisa que 400 sobre 8. Né? 50. 50 segundos. E o T2, quando o valor for negativo, a gente vai ter um tempo negativo, né? Nem precisaria calcular, mas vamos calcular. Menos 20 mais menos 60 vai ficar menos 80. Menos 80 sobre 0,8. Menos 100. Como não existe tempo negativo, né? Essa opção a gente descarta. E essa aqui é a única opção correta. Então, vou colocar como não existe tempo negativo, descartamos T2, né? E concluímos que o tempo levado para percorrer o trajeto da ladeira foi de 50 segundos, né? Que o tempo necessário foi de 50 segundos. Vamos para a próxima questão agora. Retornando à gravação. Agora, mais uma vez, vamos exercitar o conceito de movimento uniformemente variável. O limite de velocidade é importante para evitar acidentes. Donaldo Tampa vê um político atravessando a rua a 2 metros. O Tampa consegue frear, estando no início a 45 km por hora e parar quase em cima do político. Se Donaldo Tampa estivesse a 90 km por hora, com a mesma aceleração, quantos metros depois de atropelar o político o carro ainda teria andado? Bom, essa é uma questão um pouco mais complexa, então eu vou circular alguns dados importantes. A distância que ele está do político, a velocidade, que está em km por hora, ainda vai precisar transformar, né, por metros por segundo. E um fator importante, o que ele quer é quantos metros depois de atropelar o político o carro ainda teria andado. Ok. Bom, primeiramente, vamos transformar as velocidades para metros por segundo, né, para o SI. Qual é o fator de conversão de km por hora para metro por segundo e vice-versa? É 3,6. De km por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Se fosse o oposto, seria multiplicando de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplicaria por 3,6. Então, transformando para metro por segundo, ficaria 3,6, 45 dividido por 3,6. Isso dá 12,5 metros por segundo. Metros por segundo. E 90 km vai ficar 90 por 3,6. 25 metros por segundo. Ok. Agora vamos pensar. Nessa questão não foi dado nenhum intervalo de tempo. Então a gente não consegue usar aquela fórmula que usamos no exemplo anterior. Esse já é um exemplo diferente. Porque perceba que não tem como usar o tempo. Não foi formado nenhum tempo na questão.
Então, nesse exemplo que eu estou trabalhando, nós iremos utilizar aquela fórmula que eu trabalhei em queda livre na aula anterior. Apesar de ser uma fórmula que eu apenas mostrei na queda livre, ela se aplica sim no movimento horizontal. E eu vou mostrar ela agora. Velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, né, percorrida, o intervalo de posição. Ok? Essa forma a gente pode decorar com vovô mais 2 amigas na cabana. É um jeito de decorar ela. E nós podemos usar nesse problema porque perceba que ela não usa o tempo. Na equação não tem tempo. Então ela é ideal para resolver problemas que você não trabalha exatamente com o tempo, que nem esse. Então o que vamos fazer a princípio? Nós queremos achar a aceleração que ele teve no primeiro exemplo, né? Porque são 2 exemplos. No primeiro ele está percorrendo a 45 km por hora e ele freia exatamente em cima do político, né? E depois ele quer, com base nessa aceleração que ele teve no primeiro exemplo, quantos metros ele teria percorrido além do político, né, depois de ter atropelado o político, se ele estivesse a 90 km por hora. Então a gente precisa da aceleração desse aqui para trabalhar com esse. Então vamos para o primeiro caso, que é com 12 metros por segundo. Aplicar aqui. Perceba que no primeiro caso a velocidade final vai ser zero, porque ele freia. Então vai ficar 0 ao quadrado aqui. A inicial é 12,5 ao quadrado. 12,5 ao quadrado. Está em metros por segundo. Mais 2 vezes a aceleração, que a gente não sabe, vezes a distância percorrida. A distância percorrida a gente sabe, ó. Aqui é sublinhado. Ele estava a 2 metros, né? E ele freia exatamente em cima do político. Significa que ele percorreu 2 metros. Ok, com isso a gente consegue descobrir a aceleração. Basta a gente concluir aqui a equação, isolar o A. Vai ficar 12,5 ao quadrado, 156,25. Vamos jogar para o outro lado já, né? Menos 156,25 igual a 4A. E a gente tem o A isolado agora, basta dividir por 4. 39 menos 39,0625. Percebo que a aceleração é negativa porque eu estou freando, né? Então agora a gente tem a aceleração. Vamos trabalhar no segundo caso, né, para descobrir. Vai ficar a mesma fórmula, v ao quadrado, v ao quadrado, mais 2a delta S. Agora a gente tem a aceleração. E o que a gente quer saber agora é o delta S, né? Quanto ele percorreu. Atentando-se ao fato que o que a questão pede é o quanto ele percorreu depois de atropelar o político. Mas isso a gente vai levar em consideração no final. Vamos trabalhar aqui para descobrir o delta S agora. A velocidade final novamente vai ser zero, porque ele está freando, ele vai ficar no zero no final. A velocidade inicial agora vai ser 25 metros por segundo, né? Equivalente a 90 km por hora. Então vai ficar 25 quadrado, mais 2 vezes a aceleração, né, que a gente descobriu, menos 39,0625, vezes o delta S, né, intervalo de espaço percorrido. Agora basta a gente isolar o delta S. Vamos fazer 25 vezes 25, 625, vamos jogar para o outro lado, menos 625, igual a 2 vezes menos 39,0625, menos 78,125 delta S. E agora a gente isola o delta S, né? Vai ficar menos 625 sobre menos 78,125, que isso dá 78,125, 8 metros, né? Quem está nesse 8 metros. Agora perceba, isso aqui não é o que a questão pede. O que isso aqui está me informando é
Desde que ele viu o político, né, que estava a distância de 2 metros, até ele frear, ele percorreu 8 metros. Ou seja, antes dele atropelar o político, ele já tinha percorrido 2 metros, né? Então a distância percorrida depois de ele atropelar o político vai ser 8 metros menos 2 metros. Então a resposta da questão é: distância percorrida após atropelar foi igual a 8 menos 2, 6 metros. Essa é a resposta da questão. Vamos para a próxima questão agora. Retornando à gravação. Vamos para o exercício número 5. Novamente estamos trabalhando com movimento uniformemente variado. O leopardo é um animal muito rápido. Ele consegue chegar a 35 metros por segundo em apenas 4 segundos. Se para chegar na velocidade máxima sua aceleração é uniforme e depois mantém sua velocidade constante, quantos metros o leopardo percorre em 10 segundos? Bom, perceba que nessa questão nós vamos dividir o movimento do leopardo em dois. O primeiro trecho, que é de 0 até 4 segundos, ele está acelerando. Ele está indo de velocidade 0 até a velocidade máxima de 35. Ou seja, está ganhando velocidade com aceleração constante. Dos 4 segundos até os 10 segundos, ele está em movimento com velocidade constante, de 35 metros por segundo. Então, vamos dividir a questão nesses dois trechos. Primeiramente, vamos calcular a aceleração dele, né? Vamos utilizar a forma que deduzimos na aula passada. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Bom, a gente tem todos os valores menos a aceleração aqui, então basta substituir. A velocidade final é 35 metros. A velocidade inicial é 0, porque ele parte do repouso. A aceleração a gente não sabe, e o tempo que ele leva é 4 segundos. Então, A vezes 4. Daqui a gente tira que a aceleração é 7,5 metros por segundo quadrado. Com isso, nós podemos partir para os cálculos posteriores, né, do espaço que ele percorre. O primeiro trecho, vamos calcular com ele acelerando. Primeira parte, acelerando. Qual é a distância que ele percorre enquanto ele está acelerando? Vai ser S igual a SO mais VT mais AT ao quadrado sobre 2. Perceba que a velocidade inicial é 0, porque ele parte do repouso. E vamos jogar para cá, né, para pegar o espaço percorrido, ΔS. E vai ficar A, que é 7,5, vezes T ao quadrado, a gente está calculando até 4 segundos, né? Então vai ficar 16. Isso sobre 2. 16 sobre 2 dá 8. Então vai ficar 7,5 vezes 8, que é a mesma coisa que 15 vezes 4, né? Que é 60. Então, nesse primeiro trecho em que ele está acelerando, ele percorreu 60 metros. Vamos para o segundo trecho agora, que é até mais simples. Na segunda parte do percurso dele, ele está com movimento constante, né? com velocidade constante. Ele está percorrendo 35 metros por segundo. Então vai ser S igual a SO mais VT mais AT ao quadrado sobre 2. Percebe que agora esse trecho que vai zerar, né? Porque a aceleração é nula. Então vai ficar, o espaço percorrido vai ser a velocidade que ele está, que é 35 metros por segundo, vezes os 6 segundos, né? Que falta para completar os 10 segundos de corrida. Então vai ficar 35 vezes 6, que é a mesma coisa que 70 vezes 3, que é 210, né? Então no segundo trecho ele percorreu 210 metros. Portanto, juntando, né? Em 10 segundos, o leopardo percorre 270 metros, né? Que é a soma do quanto ele percorreu nos dois trechos. Vamos para a próxima questão. Vamos agora para o penúltimo e sexto exercício.
Uma lebre resolve correr. Ela começa o movimento partindo do repouso com uma aceleração constante de 0,8 metros por segundo quadrado. Um tempo depois, ela bruscamente começa a frear com aceleração constante de 0,4 metros por segundo quadrado. Se o movimento todo durou 5 minutos, qual foi a velocidade máxima desse movimento? Então, gente, percebam uma coisa importante aqui. A aceleração positiva é aquela que está jogando a lebre para frente, né? Ela possui o dobro da que está retardando a lebre. É o dobro. Então, o tempo que a lebre vai passar acelerando, ela vai passar o dobro desacelerando. Então, se o tempo é 5 minutos, né? 5 minutos, que é igual a 300 segundos, desses 300 segundos, vamos dividir assim, ó. Esses 300 segundos, x vai ser ela acelerando, o tempo que ela passou acelerando, e y foi o tempo que ela passou desacelerando. E somando eles, dá 300 segundos. Agora, o detalhe. Y, que é o tempo que ela passou desacelerando, é o dobro do tempo que ela passou acelerando. Então a gente tem essa relação aqui, ó, virou um sistema. Vamos substituir o y na equação de cima. Vai ficar x mais 2x, 3x, igual a 300 segundos. E a gente descobre que o tempo que ela passou acelerando foi 100 segundos. Ou seja, nos 100 segundos iniciais, ela passou acelerando a 0,8 metros por segundo. Então, qual foi a velocidade máxima atingida? Bom, como ela acelera a 0,8 metros por segundo quadrado durante 100 segundos iniciais, né? Durante 100 segundos iniciais, a velocidade máxima atingida foi de... agora eu acho que a gente calcula, né? Uma fórmula que a gente já deduziu e já usou várias vezes. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. O tempo a gente sabe, quer dizer, a velocidade inicial a gente sabe que é zero, porque parte do repouso. Então a gente vai ter que a velocidade final foi a aceleração de 0,8 metros por segundo vezes 100 segundos. E isso dá 80 metros por segundo. Vamos para o último exercício agora. Nesse último exercício, veremos um caso peculiar do movimento uniformemente variado, que é a queda livre. Bom, dois corpos estão separados verticalmente por uma distância de 100 metros. Se o de baixo começa com velocidade de 10 metros para cima e o de cima começa com velocidade de 10 metros para baixo, em quanto tempo eles se encontram em um local com gravidade de 10 metros por segundo quadrado? Bom, vamos desenhar o que está acontecendo. Tem um objeto, vamos desenhar como se fosse uma bola, um objeto que está de azul. Esse é o objeto que está embaixo, né, que começa com 10 metros por segundo para cima. E logo acima dele, né, 100 metros acima dele, tem um objeto vermelho que está indo para baixo, né? Esse aqui está indo para cima com 10 metros por segundo. Esse daqui está indo para baixo com 10 metros por segundo. E a gravidade também indo para baixo, né? 10 metros por segundo quadrado, que é a aceleração. Bom, é importante que a gente defina um eixo para onde o movimento é positivo, né? Eu vou colocar convenientemente para cima, porém ele poderia ser para baixo. E o cálculo também daria o mesmo resultado. Ou seja, esse aqui é o eixo positivo do movimento, para cima. Bom, vamos calcular o espaço final de cada um, né? Vamos começar, vou de azul para calcular o de baixo. Então vai ficar
S igual a SO mais VT mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, a gente vai definir que ele começa no zero. Então vai ficar espaço final igual a 0 mais. Como o eixo de movimento está para cima e a velocidade dele está para cima, a velocidade dele é positiva. Vezes o tempo. Agora um detalhe, como a gravidade está para baixo, né, a aceleração gravitacional está para baixo, ela está indo no sentido contrário da velocidade dele. Então ela vai ter um efeito retardador. A aceleração aqui vai ser negativa. Será menos 10 t ao quadrado sobre 2. Agora vamos para o caso do objeto em vermelho. O espaço final dele será S. O inicial dele CO. A velocidade inicial dele V. T é o tempo. Aceleração A. T ao quadrado sobre 2. Agora perceba, o espaço final dele, o espaço final dele será o espaço inicial, que é 100, né? Ele começa em 100. A velocidade dele está indo para baixo, ou seja, está indo contra o eixo do movimento, né? Então será negativo, será menos 10 t. A aceleração está indo contra o eixo do movimento, né? Então também será negativo, menos 10 t ao quadrado sobre 2. E pronto. Agora que a gente achou a forma dos espaços finais de cada um, basta que a gente diga que eles são iguais, né? Que a gente vai achar o tempo que eles se encontram. Porque de fato você percebe que eles vão se encontrar em algum momento, né? O movimento deles leva eles a se encontrar em algum instante. Então vamos fazer aqui. Aqui vai ficar apertado, então eu vou levar esse cálculo para cá. Vai ficar o de cima igual ao de baixo, né? Vai ficar 10t menos 10 sobre 2, que é 5, né? 5t ao quadrado. Isso é igual a, de baixo, 100 menos 10t menos 5t ao quadrado, né? Igual ao de cima. Inclusive, nós podemos cortar aqui, né? Vamos jogar esse 10 para esse menos 10t para o outro lado. Vai ficar 20t igual a 100. A gente pode cortar aqui. A gente tem que o tempo para eles se encontrarem é de 5 segundos. E com isso, terminamos a nossa aula de exercícios referente à aula 2 de cinemática em uma dimensão. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.